Olá, meu nome é Maria Fernanda Viras Nobre, sou aluna de Engenharia Química da Escola Politécnica da USP e o tema da minha pesquisa foi síntese, caracterização e solubilidade de gases em líquidos iônicos próticos. Tive como orientador desse projeto o Murilo Leite Alcântara. Como motivação e importância, é um fato que o dióxido de carbono é o principal gás emitido no meio ambiente por ações antrópicas. Tal composto é responsável pelo agravamento do efeito estufa, o qual afeta diretamente o aquecimento global. Assim, é de interesse da sociedade diminuir a concentração desse gás na atmosfera a partir de processos de captação e separação. Atualmente, já existem processos de separação convencionais através da absorção química por soluções aquosas de aminas, mas esses processos apresentam algumas desvantagens, tais como a alta capacidade calorífica da água e corrosão de equipamentos. Assim, buscam-se alternativas para captar gás carbônico da atmosfera. Uma alternativa promissora seriam os líquidos iônicos, os quais são compostos que podem ser encontrados na fase líquida a temperaturas abaixo de 100 graus Celsius, apresentam baixas pressões de vapor e elevada resistência térmica. Estudos anteriores apresentaram elevada capacidade de separação do CO2 por líquidos iônicos através de absorção química e física, com maior eficiência e menores custos que processos simulados com soluções aquosas de etanolaminas. Porém, a falta de dados experimentais de equilíbrio de fase dificulta o desenvolvimento e simulação de processos de separação e utilização de CO2 através de líquidos iônicos. Assim, com o objetivo de corroborar com a solução deste problema, este projeto tem como objetivos a síntese de líquidos iônicos próticos, em que os cátions são de amônio e os ânions são provenientes de ácidos carboxílicos, a caracterização desses líquidos iônicos sintetizados por ressonância magnética nuclear e Carl-Fischer, além de projetar e construir um aparato experimental para equilíbrio de fase líquido-vapor e elaborar um procedimento experimental de como operar tal aparato, para que então possam ser obtidos futuramente dados experimentais de equilíbrio de fase para serem feitas simulações de processos de separação e utilização de CO2 através de líquidos iônicos. Falando um pouco mais sobre a metodologia, a síntese foi feita em um reator composto por um frasco de vidro conectado a um banho térmico e a um agitador mecânico. Inicialmente é adicionada toda a base e posteriormente é gotejado o ácido carboxílico. Durante o experimento, o gás nitrogênio foi adicionado para garantir um ambiente inerte. E depois, na etapa de purificação, o composto é submetido a vácuo moderado com o intuito de promover a evaporação do excesso do reagente. A caracterização foi feita através de RMN de hidrogênio e carbono e Carl-Fischer para medição de teor de água em um titulador automático. Quanto ao projeto do aparato experimental, foi baseado em projetos semelhantes da literatura. Apresentando por fim os resultados, foram sintetizados 4 líquidos iônicos com alto índice de pureza, provenientes do ácido octanoico com bases diferentes entre si, sendo utilizadas a mono, di e trietanolamina e trietilamina. Quanto à caracterização, foi possível identificar os picos característicos de cada um dos líquidos iônicos nas análises de RMN, além de também ter sido possível estimar o grau de pureza deles. Tendo como exemplo o RMN do líquido iônico formado pelo ácido octanoico e a dietanolamina, tem-se que no de hidrogênio, dois sinais tripletos nas posições 3,26 e 3,91 são devidos aos hidrogênios 9 e 10 correspondentes ao grupo bis-2-hidroxietilamônio. A partir do Carl-Fischer, foi possível concluir que os líquidos iônicos sintetizados apresentam baixo teor de água nos compostos. Portanto, eles estão bem sintetizados com baixa contaminação e mínima ocorrência de reações secundárias indesejadas. O aparato experimental de equilíbrio de fase projetado é composto por uma célula de volume variável, uma bomba seringa automática atrelada a um banho térmico, um termopar conectado a um aquecedor, um transdutor conectado a uma linha de gás de pressurização para medição de pressão, um sistema de vácuo conectado a uma das entradas da célula e um agitador magnético. O procedimento experimental de obtenção de dados de equilíbrio de fase consiste em inserir uma quantidade desejada de líquido iônico na câmara frontal, injetar um volume conhecido de gás, fechar e aquecer a célula para a temperatura desejada, injetar gás na câmara traseira para que o sistema seja pressurizado e o gás totalmente solubilizado, e depois despressurizar o sistema, até ser identificado o ponto de transição de fase. Tal procedimento deve ser repetido 3 vezes para cada temperatura. Para desmontar a célula, ela deve ser resfriada e despressurizada pela câmara traseira, e o líquido iônico deve ser armazenado para uma futura análise de RMN. Assim, neste trabalho de pesquisa, líquidos iônicos foram sintetizados e, através da caracterização, conclui-se que tiveram uma boa síntese. Neste período, também foi projetado e construído um aparato experimental, bem como também elaborado o procedimento experimental adaptado a ele. Ambos os elementos são contribuições valiosas para a continuidade dessa linha de pesquisa, tanto no laboratório, para estudos de equilíbrio líquido-vapor em altas pressões, quanto no meio acadêmico, com posicionamentos que ele traz acerca dos líquidos iônicos próticos como candidatos promissores para diversas aplicações. Deixo aqui meus agradecimentos à CNPq e à FAPESP por possibilitarem a realização deste estudo.